Oi, gente! O assunto de hoje é impostos em Portugal. O que você deve saber se pretende residir no país europeu, né? Hoje vamos falar sobre a carga tributária do país. Para quem pretende morar e trabalhar no país europeu, é bom saber sobre os impostos, não é mesmo? Então, já sabemos que a busca por qualidade de vida, segurança, trabalho, melhor educação, são alguns itens que levam os brasileiros a imigrarem para Portugal, né? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do áudio, que irei falar alguns pontos importantes, né, para você, para que você entenda melhor sobre muitas coisas, né, referente aos impostos em Portugal, né, pois é bom ter um bom conhecimento sobre as obrigações fiscais do país para que você evite problemas com o fisco, né? Mas antes disso, deixa aí o seu like, clique no sininho para você se inscrever em meu canal, pois você, fazendo isso, você estará me ajudando a divulgar mais informações sobre a imigração dos brasileiros e brasileiras que estejam tomando aí essa decisão tão importante, né, que é imigrar para outro país. Eu estou sempre levando aqui novidades com relação às leis para vocês, né, e em especial aí para as mulheres e para os homens que trabalham com o Uber, né, com as plataformas digitais em Portugal. Então vamos lá. É interessante saber que em Portugal há muitos impostos, né? No Brasil não é diferente. Porém, no país, em Portugal, o retorno dos impostos é bem melhor. Por exemplo, na infraestrutura, na saúde, na qualidade da educação e etc. O sistema tributário português, ele é um pouco mais simples que o do Brasil, né? No Brasil existem 3 escalas, a federal, estadual e municipal, né? Em Portugal, os impostos são um pouco diferentes. Você acaba aqui pagando aí, diferente do Brasil, e aí você vai perceber no decorrer desse áudio, né? Sobre como eu vou explicar isso para vocês da melhor forma, da forma mais resumida possível, ok? Lembrando que em Portugal o sistema de tributação ele foi adaptado do padrão europeu, ok? Claro, no país da Europa tem que ser feito essa adaptação. Resumidamente, quais são as áreas dos impostos, né, no país? Existe o imposto de renda, que eu já vou falar para vocês qual é, o patrimonial, o imposto de automóveis, consumo e despesas, né, que eu irei explicar aqui para vocês hoje. E o imposto de renda em Portugal, né, que no Brasil é o nosso IR, em Portugal o imposto de renda chama-se IRS, IRC e derrama. E aí no decorrer do áudio eu vou explicar cada um deles, ok? O imposto sobre o patrimônio chama-se IMI, tem também o IMT e o IS, ok? O imposto dos automóveis tem o ISV e o IUC, ok? Imposto sobre consumo, o IVA, tá? E aí o IVA é interessantíssimo você saber também sobre esse imposto. Vou fazer um áudio falando só sobre o IVA, porque é bem longo, para não deixar esse áudio tão extenso, eu vou reduzir da melhor forma. E os impostos especiais, que é o IABA, o ISP e o IT, ok? O
O imposto sobre rendimento são 3. Como eu falei, o IRS, que é o imposto de renda, similar ao imposto de renda no Brasil, que é IRS significa Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. O IRC, Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, e o DERRAMA. O IRS é o imposto que incide sobre as pessoas físicas e que varia de acordo com as categorias, né? Que é semelhante lá ao imposto de renda do Brasil, né? Parecido com o imposto de renda no Brasil. O IRS é pago de acordo com os valores, né, do rendimento do cidadão. E a escala aí varia de 14% a 48% dos rendimentos. Mas já houve alteração, tá, gente? Isso aqui é só uma estimativa que eu estou passando para vocês com relação à porcentagem. O IRC é o imposto de Portugal que incide sobre os rendimentos auferidos pelas empresas que operam no país, tá? Outro tipo de imposto. E também o DERRAMA, que é o imposto sobre as pessoas coletivas, também incide o imposto denominado DERRAMA, que é de competência municipal, tá? Nesse formato, o IRC pode ser acrescentado essa taxa, tá? Que é definida de acordo com o município, né? Varia aí de município para município. O imposto sobre o patrimônio são 3. O IMI, que é o Imposto Municipal sobre os Imóveis. O IMT, Imposto Municipal sobre os Imóveis Onerosos de Imóveis. E o IS, Imposto de Selo. O que é o IMI? Corresponde ao IPTU do Brasil, né? É similar ao IPTU do Brasil, sendo o imposto em Portugal de competência dos municípios, né? O IMI, que é o imposto dos imóveis, é de competência dos municípios. E tem também o IMT, que é o imposto sobre as transações onerosas de imóveis, que incide sobre as transmissões do direito de propriedade sobre bens imóveis situados em território nacional. O IS é o imposto mais antigo do país, que é interessantíssimo, né? Trata-se de um valor fixo, né, em porcentagem, que é cobrado na realização de diversos atos comerciais ou contratos de compra de imóveis. Vale ressaltar que na Madeira e Açores os impostos são mais, em porcentagem, eles são mais baratos do que em Portugal continental, como se fala em Portugal. O tributo dos automóveis, o IUC, que é o Imposto Único de Circulação, tá? Não é diferente do Brasil, você paga quando você vai comprar um automóvel, você paga o imposto e anualmente também você paga o imposto do veículo, tá? Que é um imposto anual, né? Que incide sobre os veículos matriculados no país. Tem o ISV, que é o Imposto sobre Veículos, que é uma taxa que é paga uma única vez quando você compra o automóvel. O imposto sobre consumo, outro tipo de imposto, né? Que, como eu falei lá no início do nosso áudio sobre o IVA, que é o imposto sobre o valor acrescentado, né? Todos os locais que você vai, farmácias, supermercados, todos os locais, eles perguntam se você quer acrescentar, assim como no Brasil, né? Se você quer acrescentar o número do fisco, né? Que no Brasil é o nosso CPF. Então, esse imposto IVA, eu vou começar falando dele, dando uma boa notícia, tá? Tem como pedir o reembolso do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado, para quem não reside no país, ok? Então, para quem não mora em Portugal, pode pedir restituição
no aeroporto, ao sair do país, você pode pedir no aeroporto a restituição, mas é bem estressante, é bem burocrático, tem que levar todas as notas fiscais, os produtos que você comprou, é bem burocrático mesmo, mas você consegue aí essa restituição, ok? Eu farei um áudio só sobre isso, sobre o IVA, né? Posteriormente. E também o tax free é um imposto que você paga nas suas compras feitas em Portugal. Ele permite a devolução do imposto sobre as mercadorias, que se chama IVA, que é o imposto do IVA. E aí no tax free você faz lá um cadastro, apresenta as notas fiscais e você pode receber, ser restituído aí em euros esse imposto. É só para turistas, tá, gente? Para quem não reside em Portugal. E o valor pode variar aí de 6% a 23%, dependendo da mercadoria, ok? O IVA é o imposto que incide sobre a despesa ou consumo e tributa justamente o valor acrescentado das transações efetuadas pelo contribuinte. Por isso que ele se chama imposto sobre o valor acrescentado. Ok? Também tem os impostos especiais, né? Por exemplo, produtos petrolíferos, energéticos, imposto sobre o álcool, né, bebidas alcoólicas e também imposto sobre o tabaco, né? São impostos especiais, como são conhecidos no país, né? Então, resumidamente, é o ISP, que é Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, o IABA, Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas, o IT, que é o Imposto sobre o Tabaco. Resumidamente, são esses, ok? E vamos falar aqui também hoje sobre os impostos para os brasileiros em Portugal, tá? Ao residir no país, né, em Portugal, você pode aí ter um diferencial quando se fala na tributação do país. Vale ressaltar que para isso você tem que ter o NIF. O NIF é o nosso CPF no Brasil. Em Portugal chama-se NIF, que é o número de identificação fiscal, tá? Que é equivalente ao CPF, ok? E aí, esses impostos para os brasileiros, quem tem o visto D7, por exemplo, que é para os aposentados, tem um diferencial aí com relação à carga tributária, né? Outra coisa que eu quero falar também hoje aqui, gente, basicamente é isso, tá? Para eu não me prolongar muito, o nosso assunto é esse, né? Portanto, se você já reside ou pretende residir em Portugal, é interessante que você fique sabendo aí, né, desses pormenores com relação aos impostos, com relação à carga tributária do país, para que você viva com tranquilidade, sem problemas com a receita. Lembrando que diferente do Brasil, em Portugal, as polícias, os órgãos, eles se comunicam. Então, tudo que se refere às suas obrigações no país, fica tudo registrado em um sistema único, ok? Então, é interessante que você contrate aí alguém que entenda, né, que já faça esse serviço, né, de tributação, do imposto de renda, no caso, né, que é o IRS no país. Se você não conhece alguém que entenda, contrate aí
um profissional que lhe dê orientações, até que com o tempo, quando você vai aprendendo, você pode também fazer sozinho o seu IRS em Portugal. Então, gente, obrigado por ouvir mais um áudio aqui do meu canal. No canal tem vários outros áudios falando sobre a imigração de brasileiros e brasileiras que queiram residir ou que já estejam residindo em Portugal. Lá tem vários assuntos importantes e interessantes que você imigrante, nós imigrantes, é interessante a gente ficar por dentro, né? E como residir da melhor forma possível no país, né? Eu falo lá um pouco sobre as leis do país também, aqui no canal. Como você abrir uma empresa de Uber, por exemplo, eu também falo lá no canal. Se os portugueses são receptivos com os brasileiros, o que é autorização de residência, o que é recibo verde. Então tem muitos, o NIF tem um áudio especial falando como você tirar o seu NIF, né, que equivale ao CPF no Brasil, como conduzir em Portugal, a nova lei que saiu sobre a CNH brasileira e como você pode usar em Portugal a sua CNH brasileira, como você pode trocar a sua CNH se ainda é preciso. Enfim, todas essas informações eu estou passando aqui no canal para os brasileiros e brasileiras que estejam imigrando para o país. Então, até o próximo áudio. Aguardo vocês.